Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. Devido a problemas técnicos, desta vez estamos gravando o programa e não transmitindo ao vivo, mas eu gostaria de saudar a presença da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo de volta, depois de um breve período aí de descanso. E boa noite a todo mundo que estiver nos assistindo. Obrigado. Gostaria de dar as boas-vindas também ao repórter André Barrocal, direto de Brasília. Oi, Rodrigo, boa noite para Mariana, boa noite a todos que nos assistem também, e boa noite para o nosso convidado bauruense. Pois é, um convidado bauruense, torcedor do Noroeste desde criancinha e, além de tudo, professor de Relações Internacionais da UFABC, Gilberto Maringoni. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado, Mariana, obrigado, Barrocal, e boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão nos assistindo, todos e todas que estão nos assistindo. Bom, o professor Gilberto Maringoni vai ter apenas 10 minutos com a gente, porque ele tem um compromisso inadiável depois. Então, sem mais delongas, professor, hoje os BRICS anunciaram a ampliação do seu grupo, a inclusão de 6 países: Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Pelo que eu vi no noticiário nativo, existe uma certa crítica dizendo que isso atende mais aos interesses da China do que propriamente do Brasil, e que o Brasil estaria fazendo papel quase de bobo da corte nessa história. O que o senhor avalia? É interessante para o Brasil a ampliação dos BRICS ou não? Olha, Rodrigo, primeiro o seguinte, é muito curioso como o BRICS, o bloco, está incomodando, em especial a imprensa brasileira. Essa história de que o Brasil estaria fazendo o papel de bobo da corte, ou de que o Brasil agora está numa situação difícil porque foram admitidas 5 ditaduras, ou porque o BRICS isso e aquilo, existe uma megalomania no BRICS, não leva em conta o seguinte: o cenário internacional em que a gente está vivendo, o cenário em que acontece essa reunião, os objetivos do principal país do bloco, que é a China, e não existe essa reclamação quando o sinal é trocado, quando os Estados Unidos impõem sua vontade sobre a ONU, sobre a OEA, sobre qualquer fórum do qual participa, como é o caso da OTAN, que a gente está vendo. Ninguém fala que os outros 30 países, além dos Estados Unidos, estão fazendo papel de bobo da corte ao seguirem as políticas de Washington. É claro que o BRICS surge, é muito interessante a gente ver essa evolução do BRICS nos últimos 20 anos. O BRICS é um trocadilho que deu certo. Quando Jim O'Neill lançou o acrônimo BRICS, não BRICS, em 2001, um artigo, isso era muito mais uma opinião. Olha, tem 4 países aí, Brasil, Rússia, Índia e China, que são países emergentes, ali na virada do século, e eles têm muito em comum nas suas economias, no seu crescimento. A gente estava pré-boom das commodities e tal, e devemos prestar atenção a eles. Foi isso que ele propôs. E o BRIC tinha muito mais a ver com um trocadilho. BRIC em inglês é tijolo. Isso podia ser visto como um tijolo para a construção de uma nova ordem mundial, alguma coisa do tipo. Pois esse trocadilho, os países, esses 4, se reúnem somente em 2006, 5 anos depois, à margem da Assembleia Geral da ONU. Foi uma conversa informal entre os chanceleres desses países, e a primeira reunião formal foi em 2009, 8 anos depois. O BRICS, até hoje, não tem estatuto, não tem regras, não tem sede, não tem nada. O BRICS é um fórum de debates que os países, a um determinado período de tempo, a cada ano, trocam entre si informações e emitem uma declaração. O BRICS não tem uma carta de princípios. Agora, com a agudização das tensões internacionais e com o crescimento da China e da Índia, o BRICS passou a ter um PIB maior do que o dos países do G7, as 7 economias mais ricas do mundo, que são Estados Unidos,
França, Inglaterra, Japão, Alemanha. Eu estou aqui falando de cabeça, mas são as 7 grandes economias ocidentais, mais o Japão. O BRICS tem um PIB maior. O PIB do G7 corresponde a 30% do PIB do mundo, e do BRICS 31,5%. No terreno da população, o BRICS tem 41% da população global sem a adesão desses novos países. Então, ele passa em si a ter um peso muito grande, mas ele passa também a ser empurrado para uma situação geopolítica mundial em que se tenta criar um mundo multipolar. O que está em pauta na guerra da Ucrânia, a gente sabe, muitos analistas vêm reiterando, não é uma guerra que acontece às bordas da Europa, da Eurásia, tal, que já seria algo muito sério, mas é uma disputa de poder com a entrada da OTAN no jogo, com o que representa a Ucrânia como pivô desse grande conglomerado que é a OTAN. É muito mais uma disputa de poder entre um eixo ocidental, liderado pelos Estados Unidos e Europa Ocidental, e um eixo asiático, pela China e pela Rússia. Nesse quadro é que essa reunião do BRIC acontece. Claro que a China tem uma visão geopolítica muito maior do que qualquer outro país, porque ela não age como um país a mais, ela age como uma superpotência que pensa, se movimenta, faz política econômica, comercializa globalmente. Nada da China é miúdo, nada da China é bilateral, trilateral e tal. Por isso, para a China, não interessa manter o BRICS como um clubinho de 5 países. Interessa colocar o BRICS na lógica da disputa global. E aí os outros países que têm que ver se acompanham. A China não se bica em várias questões de política externa com a Índia, que muitas vezes o Modi, a gente tem visto, faz um jogo ambíguo com os Estados Unidos, com Washington. A Rússia só tem peso porque tem armas nucleares, é o país que mais tem ogivas nucleares. O Brasil é uma decepção no BRICS porque é o país que menos cresceu. A África do Sul tem uma economia muito pequena. Então, chamar de bloco, a gente chama por falta de nome melhor, mas é um conjunto de países se movimentando e se aglutinando no mundo revolto. E, claro, qualquer país vai querer formar seu bloco do seu lado. A China para a China só interessa o BRICS se for possível fazer uma aliança com o sul do mundo. É isso que está se desenhando. Agora, dizer que gente experiente, como Celso Amorim, como Lula, gente um tantinho rodado, está fazendo papel de inocente útil, de bobo da corte, é duvidar da inteligência de quem lê ou assiste essas notícias. Professor, a Argentina foi um dos países que anunciou que vai ingressar agora no bloco, e daqui a 2 meses, nem isso, vai ter eleições presidenciais, né? E 2 dos candidatos da direita argentina, tanto a Patrícia Bullrich, que é a candidata macrista, e o Javier Milei, que é o candidato de extrema-direita, criticaram o ingresso do país no BRICS, e a Patrícia chegou a dizer que se ela for eleita, o país não vai entrar, a Argentina não vai entrar no BRICS. Então, eu queria entender uma questão, digamos, técnica, de como é que funciona isso. A decisão do país de ingressar no bloco é uma decisão de governo ou de Estado? Não, é uma decisão de governo, mas é uma decisão que coloca o Estado dentro do BRICS. Tanto que mudou o governo, a gente teve o golpe de 2016, teve o governo Bolsonaro e o Brasil não saiu do BRICS. Aliás, o Brasil assumiu a presidência rotativa do BRICS. Agora, por que a Argentina está entrando? O que atrai no BRICS? O que atrai é um organismo paralelo, não vou dizer anexo, porque como o BRICS não tem estatuto, ele é paralelo, que é o novo Banco de Desenvolvimento e o o arranjo contingencial de reservas. São 2 entidades financeiras de financiamento, um para o desenvolvimento e outro para equilibrar as finanças dos países, que só pode ser acessado pelos países membros do BRICS. Vocês se lembram que o presidente Lula, uma das coisas que, quando o Alberto Fernandes, numa das 4 visitas, num dos 4 encontros que eles tiveram desde o início do ano, um dos pontos que o Lula levantou é o seguinte: para resolver a crise argentina, é tentar ver se seria possível a Argentina acessar o novo Banco do Desenvolvimento,
mas é mais especificamente o arranjo contingencial de reservas, para ver se o banco, esses organismos financeiros vinculados ao BRICS poderiam fazer empréstimos ou financiamentos, abrir linhas de crédito com a Argentina. Não poderiam por causa do estatuto do próprio banco. A atração que a Argentina teve foi poder acessar esses recursos. Ela sair agora, tudo bem, nós estamos em campanha eleitoral. Eles abrirem mão, tudo é possível, né? Com o Milei e a Burri, tudo é possível. O Milei já deu declarações que eu não me relaciono com comunistas. Não é uma questão pessoal, eu não me relaciono com comunistas. A Argentina vai abrir mão de negociar com um país que hoje tem no Tesouro Argentino, nas baixas reservas argentinas, alguma coisa em torno de 22% das reservas cambiais argentinas são em renminbi, são na moeda chinesa. Isso não quer dizer que o banco vai financiar em moeda chinesa, mas essa proximidade que já existe vai servir de... a Argentina vai abrir mão dessa proximidade, dessa facilidade e da dificuldade que está tendo o Fundo Monetário Internacional para manter a sua, digamos, pureza ideológica, entre muitas aspas, do Milei e da Burri. Eu não sei. Isso parece bravática. Claro que loucura, que um sujeito que diz que você pode comercializar órgãos é capaz de tudo. Mas seria um mau negócio isso. Só uma questão a mais, quer dizer, o Brasil foi o principal incentivador da Argentina, mas os outros países também se sentem atraídos por diversos motivos. O Irã não está com uma crise tão profunda de financiamento, é uma questão política de atração. Por que o Brasil se chegou aos BRICS? Porque hoje é mais interessante você ter um polo, mesmo que seja um polo incômodo, para afirmar que existe mais de um polo de poder no mundo, ou seja, a gente pode ter um mundo multipolar que abre espaço, inclusive, para o Brasil fazer política externa. Eu não imagino o Lula podendo fazer aquele discurso histórico que ele fez na França há 2 meses, botando o dedo na cara do Macron, se o mundo não fosse um mundo que se desenhasse pelo multilateralismo. Naquele mundo unipolar dos Estados Unidos dos anos 90, pós-queda do muro, em que os Estados Unidos faziam o seu diktat internacional pelo mundo, não existia chance de alguém fazer um discurso daquele. Ou seja, mesmo o Brasil sendo um sócio menor no BRICS, vale a pena estar lá, porque o espaço internacional que o nosso país pode conquistar só existe na lógica do multilateralismo. Professor, boa noite mais uma vez. Pelas suas 2 respostas, a gente já viu claramente que o fortalecimento dos BRICS e a sua proposta de existir colidem com os interesses americanos. Essa ampliação do grupo vai nesse sentido, portanto. Algo que o presidente Lula tem dito e repetiu essa semana nos BRICS também vai nesse sentido, que é o uso de moedas comuns entre os países do grupo, em vez de se usar dólar. O que dá para imaginar que os Estados Unidos e talvez aí seus aliados menores na Europa vão fazer como reação a essa ampliação dos BRICS? Olha, André, é preciso examinar o que é esse uso de outras moedas que não o dólar. Não está em pauta, hoje pelo menos, a mudança do padrão monetário global. Na história do mundo, a gente só teve 2 padrões monetários globais. Eu não vou pegar a antiguidade, o uso do dracma, que era na Grécia, o uso das moedas de Roma antiga. Eu estou dizendo na história moderna. Você tem 200 anos, nos últimos 200 anos, 2 países impuseram suas moedas para o mundo. Foi a Inglaterra no século XIX, com a libra esterlina, a moeda de conversão universal, e a partir de 1944, depois da fundação do Fundo Monetário Internacional, é o dólar. Mudança de padrão monetário, essa passagem da libra ao dólar, ela só aconteceu depois de vários cataclismos no mundo. A libra esterlina, ela se impõe a partir de 1842, quando a Inglaterra estabelece o padrão ouro, ou seja, a sua moeda correspondia a uma determinada quantidade de metal, um determinado valor de metal depositado nos bancos ingleses, no Banco da Inglaterra. E enquanto a Inglaterra foi uma potência global, até o comecinho da Primeira Guerra, a libra era inconteste. Quando
a Inglaterra entra em decadência, você tem uma sequência de tragédias globais, Primeira Guerra Mundial, pandemia da gripe espanhola, crise de 29, ascensão do fascismo, disputas na Europa, pré-Segunda Guerra, a própria Segunda Guerra Mundial, a hora que o mundo sofre um abalo de gente grande, é que você faz uma mudança de padrão monetário. Então, isso não está em pauta. O que está em pauta é o uso de um indexador financeiro para transações entre esses países que ainda estão pautados pelo dólar. Tanto que a China tem reservas cambiais em dólar. Todos os países, a China comercializa com os países do Ocidente em dólar. O fato, ela está comercializando hoje com a Rússia e fazendo negócios regionais na sua própria moeda, mas num universo restrito. É um tremendo avanço isso, os países conseguirem ter isso, já existe aqui no âmbito do Mercosul. Mas o padrão, eu estou dizendo, a baliza geral segue sendo o dólar. É muito positivo que isso comece a ser colocado em pauta. Mas o que incomoda o BRICS é que ele desenha um novo poder mundial de uma maneira assim, é um rascunho do rascunho de um novo poder mundial. Isso tudo é muito incipiente e a gente não sabe ainda como vai terminar a guerra da Ucrânia, que é onde o conflito acontece de fato, né? De maneira muito concreta. Então, é só o seguinte, é uma sinalização positiva, não é algo... Ninguém vai ter essa moeda do BRICS no bolso. Eu não vou chegar na banca e comprar a carta capital, vão me perguntar quanto é 2 BRICS. Não vai existir uma moeda impressa, vai existir um sinal, um indexador financeiro para isso. E é assim que estão colocadas as coisas nesse debate. Essa moeda é forte, hein? 2 BRICS a revista. Agora, Gilberto, infelizmente nós chegamos aqui no horário limite, né? Gostaria de conversar mais contigo, até assim, se der, assim, só de relance para você me responder uma coisa, eu gostaria, que é o seguinte: essa busca pelo multilateralismo não significa exatamente um anti-ocidentalismo, né? Porque o que se divulga nos jornais brasileiros é que o Brasil estaria aderindo à China contra o Ocidente. Não, você tem total razão, Rodrigo. Multilateralismo é você ter mais vozes, mais forças, mais opiniões, mais blocos de força se colocando. É uma tentativa. É difícil usar essa palavra democratização das relações internacionais, porque as relações internacionais nunca foram democráticas. São os estados que apitam, não são os cidadãos. A democracia, você pensa no voto do cidadão. Mas é você dar mais flexibilidade a relações internacionais que estavam muito enrijecidas pelo domínio estadunidense. Então, não existe isso. Anteontem, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, republicou e traduziu um artigo extenso do Washington Post, prévio à reunião do BRICS. É impressionante, o artigo, o tempo todo tenta desqualificar o BRICS, mas o engraçado é que o artigo é muito grande, e quando você fica de uma forma muito extensa tentando desqualificar quem quer que seja, é porque esse quem quer que seja tem, de fato, peso. O BRICS tem peso não pelo que ele é, mas pelo que ele pode vir a representar, não como um polo de oposição ao Ocidente, mas como uma voz a mais, um poder a mais, enfim, uma articulação a mais num cenário global muito difícil. Tá certo. Professor, mais uma vez eu agradeço pela sua participação no nosso programa e espero vê-lo aqui em outras ocasiões. Rodrigo, eu estou totalmente à disposição. Abraço aí para todos vocês, para a Mariana, para o André, para todo mundo. E eu tenho que sair correndo aqui dessa entrevista. E viva Bauru, né? Tá certo. E viva Bauru. Aliás, inclusive, hoje eu descobri que não só Gilberto Maringoni é baruense, né? Mas também Kaká, que é o nosso Lombardi. O Kaká aparece aqui em presença, mas fala aos nossos ouvidos o tempo todo. Nós vamos... né? E torcedor do Noroeste. Bauru também. Vai se integrar aos BRICS ainda, vocês vão ver, não é, Kaká? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Pois é, vai substituir o Big Mac, inclusive. Claro. Vai ser o padrão Bauru. Exatamente.
Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau. Bom, dando sequência aqui ao nosso programa, eu vou puxar a Mariana para falar um pouquinho, porque nós tivemos há pouco a continuidade do julgamento sobre a descriminalização das drogas, em particular da maconha, que é o que para onde está se direcionando a maior parte dos votos, mas, de forma surpreendente para alguns, o ministro indicado por Lula, Cristiano Zanin, acabou votando contra a descriminalização das drogas. Essa foi uma grande surpresa, né, Mariana? Foi uma surpresa, sim, Rodrigo. Acabou de acontecer, né, o voto dele agora à tarde. Até o momento o placar, então, está 4-1, tem 4 votos pela descriminalização e o voto dele contra a descriminalização, e o próximo ministro a usar a palavra foi André Mendonça e pediu vistas. Então, sem previsão de quando o julgamento vai ser retomado. A questão é que a ministra Rosa Weber se aposenta em breve, agora em setembro. Então, a gente poderia ficar sem o voto dela, mas logo depois que o André Mendonça pediu vistas, ela acabou de anunciar que antes de se aposentar, ela quer sim emitir o seu voto a respeito desse tema. Então, mesmo que o julgamento não volte, ela disse que vai adiantar o voto. E aí, essa semana, eu estava investigando justamente essa história para a revista Carta Capital, para saber como é que vai ficar a questão da maconha medicinal. A gente já sabe que, se for legalizado o porte para uso pessoal, recreativo, para uso individual, como alguns preferem chamar, o impacto no superencarceramento do Brasil vai ser imenso, porque hoje cerca de 1/3 das pessoas que estão presas por tráfico de drogas foram presas com uma quantidade de maconha menor do que o que está sendo discutido para ser liberado, que é algo em torno de 25 a 60 gramas a princípio. O André Barroso, por fim, agora até cogitou aumentar para 100 gramas a quantidade, mas isso ainda não foi definido. A questão é que, mesmo que fosse 60 gramas, a quantidade de pessoas libertadas por não serem consideradas traficantes, sim usuárias, seria gigante. Claro que não vai ser automático, né? Não vai ser, o STF descriminalizou o porte, então abre-se as portas dos cárceres brasileiros, as pessoas vão sair. Não, vai ter que ter um movimento imenso de norte a sul do Brasil de advogados progressistas para conseguirem fazer essa sentença, para fazer a lei retroagir, né? Quando a lei ela beneficia o réu, ela retroage. Então, muitas pessoas seriam libertadas. A questão é que o uso medicinal da maconha vai seguir no que a gente chama de limbo jurídico, digamos assim, porque está sendo cogitado a permissão para plantio em casa de até 6 mudas de maconha. Mas 6 plantinhas, os especialistas com quem eu conversei dizem que talvez não seja o suficiente para uma pessoa conseguir manter um tratamento. Porque para extrair o óleo precisa de muita coisa, né? Uma vez que é a essência mesmo da planta. Então, essa situação vai ficar no limbo. Eu investiguei como é que vai ficar isso, conversei com alguns especialistas, conversei inclusive com a Margarete Brito, que foi a primeira pessoa a obter o habeas corpus no Brasil para plantar maconha em grande escala para fins medicinais, porque hoje funciona assim: a pessoa faz o tratamento, o médico decide que ela vai precisar se tratar com cannabis, então a pessoa entra na justiça, consegue um habeas corpus, então ela consegue a liberação para plantar maconha na quantidade que o médico estipulou que é necessário, e então ela ganha, digamos assim, o direito de não ser presa por ter essa plantação. Isso vai continuar desse jeito, porque para legalizar a questão medicinal é um outro debate que está acontecendo na Câmara Federal, inclusive está parado desde 2021, quando foi aprovada a comercialização em farmacêutica, né, em grande escala, com o voto do relator na época, mas um dos deputados pediu vistas e o debate está parado até então, desde então. E agora a gente não sabe como é que vai ficar, independente do resultado do STF, que vai vir aí nas próximas semanas, provavelmente, a questão medicinal
segue no imbróglio. E daí o que é que vai acontecer com a questão medicinal? Quem quiser saber vai ter que ler a matéria que está na edição dessa semana em Carta Capital. Tá certo, Mariana. E eu gostaria aqui só de deixar aqui um ponto, né? Que muito antes do Lula confirmar a nomeação de Cristiano Zanin para o STF, o senhor Barrocal, aqui mesmo neste programa, alertou que muitas parlamentares do PT, do campo progressista, suspeitavam que essa não podia ser uma escolha temerária. Isto porque, Barrocal alertou, não havia qualquer manifestação de Zanin, artigos publicados, sobre temas como esse, descriminalização das drogas, aborto, direitos LGBT. E agora nós já tivemos duas decisões surpreendentes, né, Barrocal? Porque foi esta agora, da descriminalização das drogas, que ele votou contra, mas antes disso também ele havia votado contra equiparar a homotransfobia ao crime de injúria racial, né? Rodrigo, é verdade, você lembrou bem, havia desconfianças dentro do PT quanto à indicação de Cristiano Zanin para o Supremo por parte de Lula. Compreendia-se Lula escolher Zanin por ter sido ele o advogado do petista na Lava Jato. Compreendia-se que ele, Zanin, tinha conhecimentos aí na área penal, como advogado civil também, mas não se conheciam as posições dele na área social, por exemplo. O que ele pensa sobre causas que opõem trabalhadores e patrões? O que pensava ele, agora a gente acaba de descobrir, sobre a descriminalização da maconha? Votou aí contra. Votou contra, como você, como a Mariana também descreveu. Eu diria, aliás, em relação ao segundo caso que você lembrou, Rodrigo, esse é um caso que eu diria que é preciso ter um pouco de, talvez, aí, sangue frio para entender exatamente o que foi que aconteceu. Houve uma decisão do Supremo, como você escreveu, que equiparou a homofobia ao crime de injúria racial. E o que aconteceu foi que uma associação de gays e de transexuais aproveitou esse julgamento para entrar com um recurso chamado de embargos e tentar levar o tribunal a estender essa decisão de equiparar a homofobia ao crime de injúria, estender essa decisão para que se equiparasse a homotransfobia ao crime de injúria racial também. O que o Zanin disse foi, no voto dele, o seguinte: olha, não cabe a gente aproveitar um recurso que trata de um tema para decidir sobre outro tema. No voto dele, ele disse, inclusive, que concorda com o pedido dessa associação de gays e transexuais. O que ele não concorda é aproveitar um recurso para decidir o mérito de uma questão que não estava na origem desse processo. Mas vai lá, feito esse esclarecimento, ou esse detalhamento, eu me arriscaria a dizer aqui também, Rodrigo, que talvez Cristiano Zanin esteja se sentindo naquela fase de, digamos, estágio probatório, acabou de entrar no Supremo, cercado de algumas desconfianças aí, talvez não queira parecer tão ousado e vai votar de forma conservadora, e ao longo do tempo ele pode vir, quem sabe, a adotar posições um pouco mais flexíveis. Ele que vai ter mais de 20 anos lá no tribunal. Mas, de qualquer forma, é verdade, esses primeiros votos dele na Corte Suprema têm sido na linha diferente daquela que esperavam pessoas progressistas, muitos parlamentares do PT. Agora, uma coisa que teve zero surpresa foi o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, à CPI do 8 de janeiro. Mais uma vez, um investigado usa do seu direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo. Mas André Barro também é o autor da reportagem de capa de Carta Capital desta semana, que trata de dois temas, praticamente. Um é
a imagem das Forças Armadas. Como a imagem das Forças Armadas está sendo abalada por esses escândalos, escândalo das joias, as confissões do hacker Walter Delgatti e outros casos mais que o Barrocal conta na matéria, né? E também como o presidente Lula está tateando e negociando uma alternativa com os militares. Exige que se punam alguns, mas ao mesmo tempo lança boias de salvação. É isso, Barrocal? Correto, Rodrigo. E antes, só para deixar bem situado quem nos assiste, esse depoimento do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, a CPI do 8 de janeiro, depoimento dado hoje, é uma CPI do Legislativo do Distrito Federal. Não é a CPI que funciona no Congresso Nacional, que é uma CPI de deputados e senadores que tem tido muito mais destaque, por razões óbvias, na imprensa. Nessa CPI do Congresso Nacional, Mauro Cid, depois, no início de julho, basicamente exerceu o direito dado a ele pelo Supremo de ficar em silêncio para não se incriminar, e hoje repetiu a dose, também amparado numa decisão do Supremo, de silenciar quando lhe convinha, foi basicamente o tempo inteiro do depoimento, para não se incriminar. Chamo atenção por o seguinte fato: nos dois depoimentos, o de julho no Congresso Nacional e o de hoje na chamada Câmara Legislativa do Distrito Federal, Mauro Cid compareceu de farda. Parece ter feito questão de mostrar que estava ali um militar, não uma pessoa investigada em várias frentes, por exemplo, na frente joias, aquele esquema que a Polícia Federal identificou de desvio de presentes recebidos pelo casal Bolsonaro no tempo em que Jair Bolsonaro era presidente, investigado Mauro Cid também naquele caso dos cartões de vacina que ele ajudou a falsificar um deles, em nome de Jair Bolsonaro, cartões fajutos, porque Bolsonaro não se vacinou e, portanto, não tinha direito a ele, e a esse cartão. Mauro Cid também está na mira aí, de alguma forma, dessas duas CPIs, por ter contribuído para criar um clima de golpismo no país. Na época em que ele havia ido depor na CPI do Congresso em julho, vestido de farda, o Exército divulgou uma nota dizendo que tinha orientado Mauro Cid a proceder daquela forma. 2 dias depois, diante de uma requisição de informação por parte do Ministério Público Militar, o Exército voltou atrás e disse: olha, não houve orientação formal nenhuma. Quer dizer, deve ter havido um sopro daqui, um cochichar dali, mas o fato é que o Exército lá atrás foi cúmplice da farda usada por Mauro Cid, e não sabemos se hoje Mauro Cid repetiu a dose, também amparado por algum tipo de conselho dos militares. Mas o fato é, para resumir e voltar ao que você destacou, Rodrigo, em relação à nossa capa, os militares chegam às vésperas do 7 de setembro mergulhados na lama por causa da conduta de vários deles ao longo do governo Bolsonaro e já no início do governo Lula. Quem quiser saber de que casos a gente tratou, leia, por favor, a reportagem aí, compra a revista. Se você já é assinante da carta, corre para o seu tablet, para o seu celular, para acompanhar esse texto assim que ele for publicado. Só destaca o seguinte: além de joia, de golpismo, de cartão de vacinas, nós temos um caso também de tenente-coronel que recebeu suborno de garimpeiro para ser informante. Quem é ele? Como foi exatamente esse suborno? Temos caso de nepotismo. Nepotismo onde? No Exército. O que aconteceu no Tribunal de Contas da União, por exemplo, a esse respeito? Tudo em carta capital dessa semana. Pois é. Aliás, eu tenho até uma discussão interessante na reportagem, que assim, alguns militares de alta patente reconhecem a necessidade de se cortar na carne, de se eliminar as laranjas podres, mas aí eu fico me perguntando até que ponto há essa disposição, porque
se cortar na carne, é capaz de perder os 2 braços, né, Balco? E de perder a boquinha. Olha só, vou destacar aqui um trecho, uma história dentro da minha reportagem. Não, a gente tem sempre mais a intenção de atrair o leitor para ler a reportagem sem entregar o texto, mas eu acho que vale a pena só dar esse detalhe. Spoiler. O comandante do Exército, spoiler, o comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, na semana passada, baixou uma diretriz, que na linguagem do Exército se chama ordem fragmentária, dizendo ali coisas do tipo: somos apartidários, somos profissionais. Parecia uma forma de tentar se desvencilhar, mais uma tentativa, ou quem sabe o início de uma tentativa, de assumir que o atrelamento a Bolsonaro foi um erro. Mas o que diz essa diretriz? Diz que ficava criado um grupo de trabalho para estudar o quê? Aumento de salário para os militares. Então, mesmo na lama, os quartéis brasileiros querem mais dinheiro. Pois é. Surpresa, que surpresa. Eu me recordo da época da pandemia, quando eles fizeram aquelas compras de itens mais essenciais à sobrevivência, né, num período de crise, como o bacalhau de R$200, uísque 12 anos, Viagra, né, todos aqueles itens maravilhosos. Viagra, prótese peniana, e por aí vai. Bom, e canha marmorizada. Também... Pois é. E depois eles se indignam que Lula prometeu na campanha que os brasileiros iam voltar a comer picanha. Picanha normal, picanha comum, né? Não aquela picanha de R$2.000 que Bolsonaro foi presenteado certa vez. Agora, hoje também teve uma operação contra o filho 04 do presidente, Jair Renan Bolsonaro, num caso super complexo, que envolve fraude, envolve empresas no nome de laranjas, envolve lavagem de dinheiro. De tudo isso que está sendo acusado o Jair Renan, o que pode resvalar diretamente nele, Barrocal? O celular do rapaz. O mais importante do ponto de vista do clã Bolsonaro, o mais importante do que aconteceu hoje, é que a polícia, aí é preciso esclarecer, foi a Polícia Civil, não foi a Federal, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal. A Polícia Civil prendeu o celular do rapaz, apreendeu o celular do rapaz. E eu me arrisco a dizer aqui que a Polícia Federal vai pedir o compartilhamento de provas, pedir à Polícia Civil o compartilhamento de provas, caso a Polícia Civil descubra ali algo que se relacione em algumas das frentes de investigação da PF em relação ao ex-presidente. Então, o risco hoje para Jair Bolsonaro, em razão da operação que alvejou um dos filhos dele, é esse, o celular do 04. E, de maneira geral, Rodrigo, só para também situar aqui quem nos assiste, essa operação, o alvo principal dela é um empresário, travestido de coach e de advogado, de nome Maciel Carvalho, que foi professor de tiro de Jair Renan e é dono de um prontuário que inclui falsificação de CPF, emissão de nota fiscal falsa. Então, a polícia aqui do Distrito Federal investiga esse sujeito, o Maciel Carvalho, por causa de crimes tributários. Olha, o cara inventa CPF, emite nota fiscal, tudo para não pagar imposto. E esse personagem é um personagem com o qual Jair Renan está ligado. E agora, em razão do celular dele ter sido apreendido, pode ser que venha a sobrar para o pai. Pois é, inclusive esse professor de tiro de Jair Renan é acusado, entre outras, de usar o clube de tiro para venda ilegal de armas. Então, além de tudo, é possivelmente um traficante de armas. Só gente boa que a família Bolsonaro se relaciona, né? É impressionante. E de acordo com as coisas que foram presas, hoje, só um detalhe, de acordo com
com os objetos que foram apreendidos hoje do Jair Renan, o próprio advogado dele revelou que foi apreendido também um papel com rabiscos do Renan, onde ele estava fazendo as contas sobre o quociente eleitoral de Camboriú para a eleição de vereador. Então parece, talvez, não estou dizendo, mas parece que talvez ele quisesse ser candidato em Camboriú. Estava fazendo as contas aí. Então, pode ser que essa operação, que o desenrolar das investigações, acabe frustrando as intenções eleitoreiras do caçula, que é o único que ainda não entrou para a política, acho que até seria adequado, né? Porque ele gosta bastante de festa, né? O Balneário Camboriú me parece ser um local interessante. Jair Renan também tem uma casa ou ocupa um imóvel lá em Camboriú, daí ter havido uma batida policial lá, e também ocupa um imóvel aqui em Brasília, um apartamento que é do pai dele, um apartamento que Jair Bolsonaro declara na prestação de contas que entrega à Justiça Eleitoral aí há vários anos, sempre que disputa a eleição. Ele que vai ficar 8 anos agora sem poder disputar uma eleição. Pois é. Bom, e nós tivemos também nessa semana uma série de temas internacionais relevantes. Talvez o principal deles foi a morte ontem do líder do grupo de mercenários Wagner, né, que atuou na guerra da Ucrânia junto com o exército russo, mas que há cerca de 2 meses liderou um motim contra a cúpula militar da Rússia e exatamente 2 meses depois ele estava num voo de Moscou para São Petersburgo, o avião despenca do ar, mata todos os tripulantes passageiros, 10 no total, entre eles o líder do grupo Wagner e o principal comandante militar. O primeiro desafio que eu vou lançar para a Mariana é pronunciar o nome do líder mercenário do grupo Wagner. Outro dia a gente teve que falar sobre esse assunto no programa, e daí eu e o Kaká fizemos uma piada, que era o Putin sendo ameaçado pelo Perigozinho. Perigozinho. É verdade, nas redes sociais ele já virou um perigozinho. Ai, ai. Agora, assim, pela proximidade, né, apenas 2 meses, e por um histórico muito curioso, assim, de inimigos de Putin que acaba misteriosamente caindo de prédios, se envenenando com chás e tal, especula-se, né, muitos integrantes do grupo Wagner já foram às redes sociais, ao Telegram, lançar especulações de que, na verdade, o avião foi abatido. Agora, acabo de ver aqui uma notícia de que o governo dos Estados Unidos descarta a possibilidade de ter sido atingido por um míssil, embora possa eventualmente ter sido alvo de uma bomba plantada no avião ou qualquer coisa do gênero. Agora, por mais que ele tente que o Putin... Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que Putin não tem nada a ver com essa história. Quem é que vai acreditar nele, Mariana? É como se ele já não tivesse um histórico de desafetos aí, né, que morreram com causas estranhas. Pois é. Bom, mas, de qualquer forma, este líder mercenário, perigosinho, como Mariana nos impressou aqui a sua pronúncia, ele viajava num avião Legacy da Embraer, que é considerado um dos jatos comerciais mais seguros do mundo. Até então, ele só havia se envolvido em um único desastre aéreo, que foi aquele desastre aéreo com o avião da Gol. E isso porque, na verdade, o piloto do Legacy fez uma barbaridade, que foi desligar o transponder, então ele ficou indetectável, né? Cortou a asa do avião da Gol, mas, por incrível que pareça, o avião Legacy conseguiu pousar. Ele derrubou um avião 3 vezes maior da Gol, matou mais de uma centena de pessoas, mas o avião
da Embraer conseguiu pousar em segurança. Então, na prática, esse é o primeiro desastre aéreo com vítimas do próprio jato. Barrocal, é possível tirar, de fato, alguma conclusão a respeito desse episódio, à parte as teorias conspiratórias e insinuações do governo dos Estados Unidos? Rodrigo, nesse momento, diante das informações disponíveis, não dá. Vai ser preciso esperar minimamente a evolução de investigações. O que não dá para deixar de dizer nesse momento é que é muito estranho que alguém que criou problemas recentemente para o governo russo morreu num avião, num desastre de avião. Foi acaso? Foi coincidência? Pode ter sido, mas nesse momento não dá para dizer, dá apenas para desconfiar. Bom, de qualquer forma, Putin é um sortudo, né? Porque todo inimigo, toda pessoa que se coloca no caminho dele, uma hora desaparece. Nós tivemos também, no fim de semana, dois resultados eleitorais importantes. Na Guatemala, tivemos a eleição do presidente Bernardo Arévalo, que, de uma certa forma, surpreendeu na disputa. Ele é um candidato de centro-esquerda, filho de um ex-presidente da Guatemala, que inaugurou um período democrático entre os anos 40 e anos 50 na Guatemala, logo interrompido pelo golpe de 54, apoiado pelos Estados Unidos. A verdade é que o atual governo da Guatemala é um governo bastante autoritário, tem controle sobre o judiciário, conseguiu impedir que vários candidatos competitivos disputassem as eleições, e acabou que este candidato, em junho, figurava 3% das intenções de voto, diretamente beneficiado por essa exclusão dos candidatos, e cresceu, passou para o segundo turno. Um tribunal da Guatemala ainda tentou cassar o registro do partido, mas depois, diante da pressão da opinião pública, teve de voltar atrás e ele conseguiu ser eleito. Então, na Guatemala, agora teremos finalmente um governo progressista, talvez o primeiro em 40 anos, né? Depois de 40 anos. Da Guatemala. 40 anos. Depois de 40 anos. Olha só a dimensão dessa conquista incidental. Ninguém acreditava no candidato até pouquíssimos meses atrás. Junho, 3% das intenções de voto. E uma coisa que eu achei curioso e na prática, né, desse candidato, Rodrigo, é que o discurso dele é a bandeira anticorrupção. E há muito tempo que na América Latina esse discurso, ele era antigamente dos campos progressistas, e ele foi muito cooptado pela direita. E depois da Lava Jato, principalmente, né, a bandeira anticorrupção virou uma bandeira dos conservadores. E aí agora na Guatemala ele vence as eleições com a bandeira anticorrupção, inclusive nas comemorações, que muitas pessoas foram à rua comemorar, esse era um destaque das comemorações, a bandeira anticorrupção. É interessante. Não, sim. É que o atual presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, ele estava envolvido em uma série de corrupção. Os principais partidos da Guatemala também estavam. Na verdade, o Arévalo, ele é do movimento Semilla, que foi um dos poucos partidos não atingidos por esses escândalos de corrupção. E eu arrisco a dizer que foi o próprio Giammattei, o atual presidente, que elegeu Arévalo, né? Porque ele começou a fechar um jornal que denunciou esquemas de corrupção do governo, botou na cadeia o diretor do jornal, depois, via judiciário aparelhado, foi eliminando um a um os principais concorrentes dele, os principais opositores, e acabou que abriu caminho para a ascensão de Bernardo Arévalo, um candidato progressista que surpreendeu tanto de ir para o segundo turno,
quanto de vencer as eleições no último fim de semana. E no Equador também tivemos uma surpresa, né? A surpresa não é, na verdade, a confirmação de Luísa González, a candidata de Rafael Correa, para o segundo turno. Ela é a candidata favorita. A certo ponto da corrida eleitoral, as pesquisas indicavam a possibilidade até dela vencer em primeiro turno as eleições no Equador, mas após uma onda de violência que atingiu candidatos que disputavam as eleições, inclusive um presidenciável foi executado a tiros, né? Deu uma bagunçada no quadro. Ela confirmou favoritismo, foi ao segundo turno, foi com o maior percentual de votos, mas a grande surpresa foi ir para o segundo turno um empresário liberal, Daniel Noboa, que é filho de Alvarito, o magnata da banana, né? É mais um outsider que aparece aí diante da política americana. Ele se apresenta como um candidato antissistema, contra tudo que sair, né? Embora seja, na verdade, filho de uma das famílias mais ricas da América Latina, né? E filho de uma pessoa, Álvaro Noboa, o magnata da banana, que disputou nada mais, nada menos do que 5 vezes a presidência do Equador, né? Perdeu as 5 vezes, mas tem um enorme recall político. Apesar de tudo isso, ele que também teve uma breve passagem na Assembleia Nacional, se apresenta como um político, né? Um gestor que estaria ali para resolver os problemas da população. Um eleitorado mais jovem, né? Um eleitorado mais jovem que não presenciou o governo de Rafael Correa, né? E que também estaria um pouquinho insatisfeito com essa velha polarização que existe em torno de Rafael Correa. A Luísa González é a candidata de Rafael Correa. Rafael Correa governou o país por 10 anos, de 2007 a 2017, né? E depois ele acabou sofrendo uma condenação por corrupção a 8 anos de prisão. Essa condenação foi à revelia, porque ele já havia viajado para a Bélgica, país onde a sua esposa nasceu, e na Bélgica, recentemente, em abril deste ano, ele conseguiu status de refugiado. Ele diz sofrer uma perseguição judicial semelhante à que Lula sofreu no Brasil, no caso da Lava Jato, e aqui a vice-presidente e então presidente Cristina Kirchner sofreu na Argentina. Barrocal, algo que possa acrescentar a respeito desse assunto ou não? Dois acréscimos, Rodrigo. O primeiro, a direita ter alguma força no Equador nessa disputa. Você chamou atenção para o fato de que há um empresário em cena. Não é uma surpresa. O atual presidente do país é um banqueiro, se chama Guilherme Lasso, que inclusive foi obrigado, diante de crise política, a antecipar a eleição presidencial. Ele dissolveu o parlamento por causa da crise, tinha o direito legal de fazê-lo, mas automaticamente, ao fazê-lo, foi obrigado a convocar eleição antecipada para presidente. Então, existe lá um eleitorado de direita. Temos um presidente no poder, podemos vir a ter um presidente banqueiro neoliberal, pode ser que venha agora um empresário aí, com o currículo que você mencionou. O segundo acréscimo é de maneira mais ampla aí. Vou até me referir à Argentina. Já faz um tempo que, de alguma forma, na política mundial, a extrema-direita capturou a bandeira do antissistema. Quem tem posturas, entre aspas, revolucionárias hoje em dia é a extrema-direita. A seu modo,
conservador, Bolsonaro era um revolucionário, queria botar isso tudo que existe aqui de sistema, de establishment para baixo. Falava em enfrentar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Javier Milei, na Argentina, foi o candidato mais votado nas primárias recentemente realizadas por lá, com esse mesmo discurso, um discurso de vamos acabar com o sistema. E isso ajudou a atrair eleitorado jovem, algo que você descreveu, que aconteceu também agora no Equador. Então, a esquerda hoje em dia, pelo mundo, isso nós vimos no Brasil, é uma esquerda mais identificada com a legalidade, com o sistema. Lula foi eleito presidente no ano passado, entre outras razões, porque representava exatamente o legalismo, o sistema, o respeito às instituições. Vai ser preciso o campo progressista fazer um esforço enorme para sair dessa encalacrada. Viu? Pois é. E, assim, a Luísa Gonzalez, que é a candidata, Rafael Correa, é apontada como favorita até pouquíssimo tempo. Né? O que ajudou a embaralhar essa disputa, em parte, foram essa onda de atentados políticos que ocorreram lá. Houve, de uma certa forma, uma tentativa de responsabilização do partido de Rafael Correa e de Luísa Gonzalez por esses ataques. Né? Este presidenciável que foi assassinado é um jornalista de formação que havia, inclusive, feito denúncias contra o governo de Rafael Correa. Então, era um arqui-inimigo. E em recente entrevista à Folha de São Paulo, Rafael Correa, inclusive, fala numa conspiração para desestabilizar sua candidata, que tinha chances de vencer em primeiro turno. Que ela tinha chances de vencer em primeiro turno, isso é verdade. Que houve uma tentativa de responsabilização do partido dele por conta desse atentado, também é verdade, porque houve essa campanha nas redes sociais. Agora, daí a dizer que, enfim, esse candidato foi executado por interesses políticos A ou B, aí eu já acho um pouquinho excessivo, até porque as investigações apontam para o envolvimento, na verdade, de um grupo do narcotráfico que estaria incomodado com algumas propostas que ele estava fazendo. Infelizmente, no Equador, existe um fenômeno muito forte do recrudescimento da violência, né? É um partido que é um país que entrou na rota da produção internacional de cocaína. Então, tem muitos grupos, muitas facções criminosas que atuam lá e que são financiadas por cartéis mexicanos e cartéis colombianos. Então, só para ter uma ideia, de 2018 a 2022, a taxa de homicídios no Equador saltou de 9,8 para cada 100 mil habitantes, para, salvo engano, algo em torno de 25 a cada 100 mil habitantes. E há quem especule que pode chegar a 35 ou 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Brasil também não está tão longe assim, viu, Barrocal? É 18 para cada 100 mil habitantes. O Brasil é quase um Equador, né? O problema é que o Equador tem 6 milhões de habitantes, né? Pois é. O problema é que o Equador não tinha esse problema antes. Nós já estamos habituados, de uma certa forma. E até que reduziu o percentual de homicídios no Brasil de uns tempos para cá. Né? Mas, no caso do Equador, isso tem criado muita dificuldade, inclusive para um setor vital para a economia do Equador, que é o setor do turismo. Então, de uma certa forma, essa é uma campanha atípica, né? E essa onda de atentados contribuiu para isso, para embaralhar um pouco o jogo. O fato é que, neste segundo turno, este candidato liberal, esse empresário liberal, filho do magnata da banana, ele tem uma chance maior de herdar os votos conservadores de uns candidatos, né? E, por outro lado, a Luísa Gonzalez espera que nos próximos meses a onda de violência acalme
e ela possa retomar aquele espaço que ela tinha nas pesquisas de intenção de voto antes de ocorrer essa onda de assassinatos que, assim, o estopim mais grave, né, foi a partir do início de agosto, dia 9 de agosto, foi assinado um presidenciável e de lá para cá a coisa degringolou. Bom, chegamos ao término do nosso programa. Eu gostaria de perguntar para a Mariana se você tem algum assunto para tratar aqui no final, algum tema que nós não lembramos. Trazer notícia boa, né? O meu desafio aqui. O cantor Chico Buarque venceu 2 ações na justiça contra os irmãos Bolsonaro, contra o senador Flávio Bolsonaro e contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Contra o senador Bolsonaro foi porque ele usou uma imagem do Chico Buarque, em algum momento, numa postagem de rede social, e ele foi condenado a pagar 48 mil para o Chico Buarque e retirar a imagem do ar. Contra o Eduardo Bolsonaro foi porque ele teve eu não sei nem que adjetivo usar, ele teve a audácia de usar a música Roda Viva do Bolsonaro em uma postagem. Imagina uma coisa dessa. E aí o Chico Buarque não está satisfeito com essa decisão contra o Eduardo Bolsonaro, porque ele foi condenado apenas a tirar a postagem do ar e não vai ter que ressarcir o cantor com nenhum valor. Então ele disse que vai recorrer ainda na justiça por conta dessa decisão, mas disse que a decisão contra o Flávio Bolsonaro foi exemplar. Então acho que vale a gente acompanhar aí nos próximos dias o que acontece, se o Eduardo Bolsonaro também vai sofrer no bolso alguma sanção por ter usado Roda Viva de modo indevido. Pois eu espero que não exista vida após a morte, porque se existir, Cazuza deve estar assim, possesso, porque o que eu vi de músicas do Cazuza serem tocadas em manifestações do MBL, dos bolsonaristas e afins, não está escrito. Eu já vi um show do Capital. Perdão, eu já vi um show do Capital Inicial, onde o Dinho Ouro Preto dedicava Que País é Esse a Sérgio Moro. Nossa, Que país é esse? Eu prefiro me abster de comentar, né? Que país é esse? Bom, Barrocal, quem é o seu candidato? Olha, o seu convidado amanhã no Poder em Pauta? O Biratã Caseta, ele que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Será uma entrevista sobre a sucessão de Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República. O mandato de Aras... Então ele é seu candidato mesmo? Não, ele é só o entrevistado. A ANPR que ele lidera realiza a eleição para a lista tríplice, para apresentar o presidente, os candidatos, aí, os preferidos pela categoria, mas nós sabemos, por tudo que Lula já disse, que essa lista tríplice não será levada em conta na escolha do sucessor de Aras. Aras, aliás, que foi o mandato dele termina no final do mês de setembro, mais ou menos um mês, dia 26 de setembro, e Aras, essa semana, foi objeto de uma notícia interessante publicada no portal UOL. O portal UOL descobriu, em meio a uma papelada aí, que circula entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal, uma das várias investigações aí sobre o bolsonarismo, descobriu uma mensagem enviada para Aras por um empresário da incorporadora imobiliária Tecnisa, o nome desse empresário é Meyer Nigri, nessa mensagem, Meyer Nigri pede para Augusto Aras ajuda para escapar de uma investigação que, um ano atrás, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tinha determinado sobre os empresários bolsonaristas golpistas. E a resposta de Aras a esse pedido do empresário, segundo o portal UOL, é a seguinte: mais um abuso do fulano. Quem é o fulano? Alexandre de Moraes, obviamente. Então, Aras
pasmem, quer continuar à frente da Procuradoria-Geral da República, corteja aí o lulismo, figuras governistas. Vamos ver qual será a decisão do presidente. 40 dias atrás, escrevi uma reportagem grande aqui na revista sobre o cenário diante de Lula, cenário para essa sucessão, e eu relatava ali que Lula tinha dado um recado para Aras, não iria reconduzi-lo e não queria recebê-lo no Palácio do Planalto. Aras queria esse encontro com Lula. O que mudou de lá para cá, desses 40 dias para cá? Semana passada, Lula recebeu, sim, Aras lá no Palácio do Planalto. E que me espanta é ter gente dentro do governo defender a construção de Alvarez, o engavetador de Jair Bolsonaro. Algum outro tema que você gostaria de destacar aqui no final do programa? Não? Sim, Rodrigo, um tema que passa pelo Equador, país sobre o qual a gente falou agora há pouco. Está em exibição em alguns cinemas brasileiros, em caráter aí de pré-estreia, um documentário sobre Julian Assange, o fundador do Wikileaks. O documentário se chama Ítaca, a luta de um pai. É um documentário que mostra como o pai de Julian Assange, o John Shipton, tem tentado aí, em movimentações pelo mundo, criar um clima favorável para salvar a vida do filho. O filho que está preso na Inglaterra desde 2019, está preso desde 2019, no aguardo de que o judiciário de lá, o Supremo Tribunal Federal de lá, decida se vai ou não extraditar Assange para os Estados Unidos. Se Assange for extraditado para os Estados Unidos, será fatalmente condenado, a gente já viu isso aí no noticiário, condenado à prisão perpétua e vai passar o resto da vida na cadeia. E Julian Assange, antes de ser preso em 2019, lá na Inglaterra, tinha vivido lá, dentro da Embaixada do Equador, por 7 anos, de 2012 a 2019. Uma dessas pré-estreias do documentário aconteceu em Brasília, foi aqui, anteontem, na terça-feira, e eu assisti ao filme, assisti ao documentário. O John Shipton, pai do Assange, depois da exibição, participou de um debate, e vai acontecer o mesmo hoje, em Porto Alegre, no Cine Capitólio, no dia 26, domingo, ou melhor, no sábado, no Rio de Janeiro, Cinema Estação Gávea, no dia 28, eu acho que é segunda-feira, em São Paulo, no Cine Belas Artes, e no dia 31, semana que vem, no Recife, no Cine Fundação Joaquim Nabuco, sempre às 19h30. Anotado na agenda. E antes de despedir, eu só gostaria de fazer uma rápida menção a uma notícia que ganhou espaço muito lateral nos jornais, nas revistas, nos sites, no noticiário, que foi o arquivamento de uma denúncia contra Dilma Rousseff por improbidade administrativa relacionada ao caso das pedaladas fiscais. Né? Dilma foi denunciada pelo Ministério Público Federal. Em primeira instância, já haviam rejeitado essa denúncia e agora o Tribunal Regional Federal da Primeira Região também decidiu deixar no arquivo essa denúncia. E por que eu considero isso um tema relevante? Porque as pedaladas fiscais foram a justificativa dada para o impeachment de Dilma Rousseff. Né? E eu vejo aqui uma escalada de acontecimentos que só reforçam que o que ela sofreu foi um golpe, não um impeachment. Né? Em 2020, Michel Temer, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, cometeu o ato falho 4 vezes de chamar o impeachment de Dilma de golpe. Ele chamou mais vezes de golpe do que de impeachment durante a entrevista. 2 anos depois, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, publicou um artigo, cujo teor foi antecipado pela Folha de São Paulo, dizendo que
As pedaladas fiscais foram a justificativa formal, que ela caiu mesmo por falta de sustentação política. E agora vemos nessa decisão que, de fato, não havia crime algum. Eles não conseguiram provar que Dilma Rousseff cometeu crime algum. Ocorre que, se vivêssemos num país parlamentarista, de fato, a perda de sustentação política seria o suficiente para se afastar o chefe de governo, né, e, a partir do parlamento ou de novas eleições, eleger um novo chefe de governo. Mas não, vivemos num regime presidencialista, cujo instituto do impeachment depende de um crime e não um crime qualquer. Um crime muito particular, um crime de responsabilidade. Eles não conseguiram sequer comprovar um crime comum atribuído a Dilma Rousseff. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a participação dos meus colegas, o André Barrocal, de Brasília, Mariana Serafini, de São Paulo, e a todos que nos acompanharam aqui, desta vez não ao vivo, numa gravação, mas assim que a gente conseguir corrigir aí os problemas, a gente retoma as transmissões ao vivo. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.